O sonho de ser o próprio chefe, sabe? Construir algo seu, do zero, é uma ideia que move muita gente. Mas olha, a realidade do empreendedorismo pode ser bem dura. Tem uma estatística por aí que é de arrepiar. 50%. Isso mesmo, 50% dos pequenos negócios simplesmente fecham as portas logo no primeiro ano. Pensa nisso. Metade. E se você acha que parou por aí, a coisa fica mais séria. Daqueles que sobrevivem a esse primeiro baque, uns impressionantes 75% vão falir nos 5 anos seguintes. É um verdadeiro campo minado. Então, a grande pergunta é, como fugir disso? Como é que se constrói um negócio que não só sobrevive, mas que cresce e dá aquela liberdade que era o objetivo desde o início? Bora entender isso. A resposta começa quando a gente entende o erro número 1 que a maioria das pessoas comete. É o que a gente pode chamar de suposição fatal. É a razão pela qual tantos negócios, infelizmente, já nascem com os dias contados. E a suposição é essa aqui, ó. Achar que ser muito bom em uma habilidade técnica, tipo ser um cozinheiro fantástico, um programador genial ou um cabeleireiro incrível, significa saber como gerenciar um negócio que vende essa habilidade. São dois mundos completamente diferentes. E é exatamente aí que a tragédia acontece. A pessoa que era ótima no que fazia, cansada de um chefe ruim, abre a própria empresa para ser livre. Só que, sem perceber, ela acaba se tornando escrava de um chefe ainda pior, o próprio negócio. Aquele sonho vira um pesadelo de 14 horas por dia. Mas, afinal, por que isso acontece? Bom, acontece por causa de um conflito, uma guerra interna que existe dentro de todo dono de negócio. É uma batalha entre 3 personalidades bem diferentes. Pra gente entender isso, vamos usar uma analogia do dia a dia. Fazer dieta. Tem aquela parte da gente que sabe direitinho o que fazer para emagrecer, comer salada, fazer exercício. E tem aquela outra parte que só quer saber de pizza e deixar a academia para segunda-feira, né? É uma briga constante. Nos negócios, essa guerra é até mais complexa. Tem 3 lados. O empreendedor, que é o visionário, está sempre lá no futuro, sonhando. O gerente, que é o pragmático, quer ordem, quer sistema, quer tudo organizado agora. E o técnico, que é o fazedor, que só quer botar a mão na massa e fazer o trabalho. Cada um puxando para um lado. E quando o técnico está no comando, o que acontece na maioria esmagadora dos pequenos negócios, o caminho é super previsível e bem doloroso. Ele não leva para o crescimento, não. Ele leva direto para o esgotamento. Vamos ver como essa jornada costuma acontecer. Tudo começa na infância, que é a fase dominada pelo técnico. Depois, se o negócio conseguir sobreviver, ele entra na adolescência, que é uma fase caótica de tentativa e erro. E no fim, para muitos, o destino é o esgotamento, é o fim da linha. A infância é o caos total. O dono faz absolutamente tudo. O trabalho, as vendas, o marketing, a parte chata dos impostos. São 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana, até que, uma hora, o corpo não aguenta mais. As bolas que ele estava jogando para o alto começam a cair uma por uma. Exausto, o dono decide que precisa de ajuda. E aí contrata o primeiro funcionário. Vamos chamar ele de Hélio. Mas aí vem o erro fatal. Em vez de delegar com um sistema, ele simplesmente abdica da responsabilidade. Joga no colo do Hélio. Aí o Hélio começa a fazer as coisas do jeito dele, a qualidade cai, os clientes reclamam, e o dono, em pânico, toma tudo de volta e encolhe a empresa de novo, voltando para o mesmo ciclo. Tá, mas então como é que se quebra esse ciclo vicioso? A resposta não está em trabalhar mais horas, mas sim em mudar completamente a perspectiva. A solução não está na pessoa, mas no sistema. Pensa no Tom Watson, o cara que fundou a IBM. Ele disse uma vez que tinha uma visão claríssima de como a empresa seria quando estivesse pronta. Ele não esperou a IBM virar um gigante para agir como um gigante. Ele já agia pensando naquela visão desde o primeiro dia. Isso, sim, é uma perspectiva empreendedora. E essa perspectiva leva a gente para uma ideia genial, a de um protótipo de franquia. Pensa no McDonald's. A questão lá não é ter o melhor hambúrguer do mundo, mas sim ter o melhor sistema do mundo para entregar um hambúrguer consistente em qualquer lugar. O negócio em si é o produto. O objetivo é criar uma máquina que funcione sozinha, que dependa de sistemas, e não de pessoas geniais e insubstituíveis. Então, a mudança de mentalidade é essa, a grande virada de chave. Em vez de se enxergar como alguém que trabalha dentro do negócio todo dia, é preciso começar a ver o negócio como uma máquina que está sendo construída e melhorada. O trabalho passa a ser no negócio e não só dentro dele. Certo. Mas na prática, como é que se constrói essa máquina? O segredo está num processo contínuo de melhoria, que pode ser resumido em 3 passos bem importantes.
Esse processo gira em torno de inovação, quantificação e orquestração. É um ciclo que, idealmente, nunca para de rodar. Olha, inovação aqui não é inventar a roda, tá? É testar pequenas mudanças no processo. Por exemplo, será que os vendedores vendem mais de terno azul ou marrom? Ou que tal mudar o jeito de cumprimentar o cliente? A quantificação é só medir os resultados disso. E os dados podem ser malucos. Nesse exemplo aqui, os ternos azuis aumentaram as vendas em 16%. É um número, não é achismo. E aí, quando uma inovação prova com números que funciona, entra a orquestração. É nessa hora que o novo método vira o procedimento padrão, documentado, ensinado para todo mundo. O terno azul passa a ser um novo uniforme oficial. Aquela nova saudação vira regra. É assim que o sistema vai sendo construído peça por peça. Então vamos amarrar tudo isso. Para construir um negócio que não quebra, primeiro é preciso fugir da suposição fatal de que ser bom em algo te faz bom de negócio. Depois, tem que equilibrar o empreendedor, o gerente e o técnico aí dentro. Isso permite construir um negócio maduro desde o começo, tratando ele como um protótipo de franquia que depende de sistemas. E por fim, usar sempre o ciclo de inovação, quantificação e orquestração para melhorar essa máquina sem parar. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é a mais importante de todas. Neste momento, quem é que está no comando? O negócio virou o patrão ditando as regras ou quem o criou está realmente no controle? A resposta para essa pergunta define absolutamente tudo.